Ô Peninha, o gaúcho mais inteligente e polêmico do mundo, Elvis morreu, Peninha, ou não, hein? Claro que não, cara. Esse cara deve ter feito autópsia de algum clone. Elvis vive, cara, tá aí inteiro. Inclusive, há pouco eu tava aqui no Parque da Redenção, em Porto Alegre, e ele tava se apresentando assim. Ele ficava ali. Tô gripado, Milton Neves. Tô gripado. Você tá, toma um negócio que eu acho a única coisa ruim do Rio Grande do Sul. Toma chimarrão. Pior que já tomei um. Tudo bem, cara? Que bom, que prazer estar falando contigo. Fazia tempo que eu queria falar com você, sabe por quê? Porque você é brilhante e louco. Eu me lembro quando você falou isso uma vez. Obrigado. Você... Olha, cara, eu adoraria dizer o mesmo, mas tu é só louco. Ô Peninha, é você na pontinha do Brasil aí e o Chico Sá no Nordeste. Vocês dois cantam o Brasil muito bem. O Chico é legal, né, cara? Eu gosto demais dele. Apesar de certas posições, os ouvintes vão me perdoar a tosse, né? Que daí fica claro que eu estou falando aqui do fim do mundo. Se bem que está muito quente aqui. É o minuano? Deve ter sido um que eu peguei de revesgueio, mas hoje está muito quente. Inclusive, se tu estivesse aqui, tu ia derreter, Milton Neves. Porque tu sabe que, né, sol tá uma piada besta, hein? Vem cá, tu secou demais o tricolor na Copa do Brasil, né, cara? Eu te ouço todo dia ali junto com o Brechá e tu nunca acerta. E aí acertou que o Grêmio ia ser eliminado. Porra! Ô Peninha, mas os gaúchos me xingaram demais, rapaz. Eles acreditam que eu sou contra. Não é isso. Eu gosto de agitar, mas no bom sentido. Claro, esse povo acredita. Pior que... E não, agora falando sério, né? É difícil. Eu não vou mudar, sabe, Milton? Eu não vou mudar mesmo. O Chico não vai mudar também. Mas assim, as pessoas têm que entender o que é gozação, o que é piada, o que é essa paixão pelo futebol, com zero violência, né, cara? Zero violência. A questão é o deboche, a flauta, a gozação. Sem isso, qual seria a graça do futebol, pelo amor de Deus? Agora, falando sério, não que não tenha muita rivalidade lá na Espanha, que você sabe como tem. Mas tudo bem, o Barcelona tem o maior time do mundo. Você já viu o jogo dele lá? É uma bundice, cara. Os caras estão vendo ópera, entendeu? Estão no teatro, tudo sentadinho, aplaude. Eu quero geral do Grêmio, entendeu? Eu quero torcida de verdade. Eu quero vibração, quero intensidade. Aquela onda azul de vocês aí não devia... O Silvério falava isso no meio de semana. Não devia ter acabado. Aquilo era um diferencial, viu? Foi a Brigada Rossi. A Brigada Militar aqui com velhas tradições vermelhas, né? O comandante tinha um Facebook com o símbolo de outra equipe, cujo nome não será dito, e aí proibiram, em nome da segurança. Nunca houve nenhum... Assim, uma vez um garoto caiu, mas não na avalanche. Ele caiu no fosso porque ele estava em pé naquela mureta. E caiu. Não teve nada, não foi durante uma avalanche, foi durante um momento normal do jogo. E aí, em função disso, a avalanche proibida. Pô, não dá, né? Ô Peninha, é difícil você de medir esse tipo de coisa, mas eu acho que você é o torcedor mais fanático de um time no futebol brasileiro. Olha, eu não sei se eu sou, mas eu sou bastante, sabe? Não, realmente eu amo o Grêmio, eu adoro torcer. Eu acho que na mídia, assim, eu sou um cara que simboliza. Eu não quero falar em nome do Grêmio, eu não quero simbolizar a torcida do Grêmio de jeito nenhum, até porque o Grêmio é muito maior do que eu. Agora, o que eu quero é mostrar que existe, sim, paixão fervorosa, fervor. Eu falei até lá pro pessoal, inclusive tu pode me contratar, ô Milton, porque já que acabou o programa lá do Sport TV, Extraordinários, aí eu vou pra Band. Porque é o seguinte, agora sem piada, falta, eventualmente, um cara que se posicione como torcedor, entendeu? Eu sou torcedor, cara. Sabe, óbvio, eu não sou nenhum idiota, posso ser até algum palhaço, mas, por exemplo, passa um pênalti, que foi claro que foi ou que não foi. E aí você diz, não foi, ou foi, contrariando a racionalidade, contrariando a imagem, por causa da paixão do torcedor. Agora, pessoas com 2 neurônios entendem que é uma piada, entendem que é uma gozação. O problema é que neurônio está em falta, né, no Brasil e no mundo. Então, mas aí eu cunhei no meu blog também, né, que é do UOL e do BOL. O UOL é uma coisa forte demais. Sim, então eu pus lá, o Grêmio vai perder tudo esse ano. E pior que tá perdendo tudo mesmo. Aí, eu acho engraçado, porque eu faço justiça ao Rio Grande do Sul,
principalmente a europeia, a capital do Rio Grande do Sul, porque vocês são muito cultos e politizados. É herança de suíço, de alemão, de italiano, de polonês, etc. e tal. Verdade. Agora, e aí você falou do Barcelona Passant, aí está a maior rivalidade localizada do futebol do mundo. Vou repetir. É a maior rivalidade localizada, esportiva, futebolística do mundo. Mais do que Real Madrid, Barcelona, mais que Fla-Flu, mais do que Corinthians e Palmeiras. Porque aí a coisa é muito arraigada. A ponto que essa briguinha que eu arrumei mais uma aí com a torcida do Grêmio, me deram 2 milhões, não sei o quê, e fiquei nos trend topics aí, em primeiro lugar, um tempão na madrugada de quarta para quinta-feira, quando o time do teu time foi eliminado pelo Cruzeiro. Foi a primeira merecidamente, né? Porque não jogou nada num jogo que tinha que jogar, né? É a primeira vez na vida que eu torci pro Cruzeiro, porque eu tava enfrentando os gremistas. Aí os gremistas falavam pra mim assim, aqui, a gente aqui cheira o Rio Guaíba, que é limpinho. Você cheira Rio Tietê e Rio Pinheiros. E aqui não tem esse negócio de ser brasileiro, não. Aqui primeiro a gente é Grêmio ou Inter. Depois que a gente vai pensar se é brasileiro. Entendeu? E o único estado desse país que presta é Santa Catarina, porque separa nós de vocês. Então, eu acho isso super legal. Contanto que seja nesse território da gozação, do confronto, do confronto com alfinetada, mas não achando, né? Porque você sabe, tem realmente um movimento separatista aqui que é patético, né? Que é um movimento, inclusive, meio ligado à direita, assim, com uma pitada de nazismo, assim, e tal. Ou seja, uma estupidez, ridículo. Agora, tudo tem razões históricas, né, Milton? Você sabe, o Rio Grande do Sul demorou muito tempo para ser incorporado ao Brasil. Você vê, Salvador foi fundada em 1549. O Rio de Janeiro, São Paulo em 1554. O Rio de Janeiro em 1565. Porto Alegre é de 1770. São 230 anos depois de Salvador, né? Então, é um lugar, sempre foi uma fronteira em armas, sempre foi um lugar de vai e vem dessa linha divisória, sempre foi um lugar com muito confronto com a banda oriental, cisplatina, né? E por que a rivalidade do Grêmio e da outra equipe, aquela, é tão grande? Porque ela tem um condimento platino. Além de tudo, ela tem raízes numa guerra terrível que houve aqui, Maragatos e Chimangos, né? Que tu sabe que os maragatos é no vermelho. Vermelho é uma palavra que vem de verme, né? Tá no dicionário, a culpa não é minha. A culpa não é minha. A culpa não é minha, tá lá no Aurélio e no Ais, vermelho, vermículos. Então, cara, enquanto isso é no território da gozação, ok, mas quantos desses que mandaram a mensagem pra ti, claro, vários entenderam e estavam também pegando o teu pé de volta. Agora, quantos não queriam mesmo confronto, botar o dedo na cara? Aí é piada, né, meu? Aí não dá, né, cara? Aí é ridículo. Agora, eu queria a tua opinião sobre o que nós temos, o Grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão, em Porto Alegre, em São Paulo. Aí, é claro, tem gaúcho demais, mas agora aqui tem demais. Tem uma invasão, igual tem invasão de técnico gaúcho no futebol brasileiro, aqui na Band, no Morumbi, tem invasão de jornalistas gaúchos. Não, impressionante. Esse Chico Garcia endoidou de vez. Ele não quer mais Grenal. Ele está dizendo que, como ele é colorado, tem que ser Nalgrê. Mas você já ouviu mais uma besteira maior que essa? E o Gustavo Berton também quer Nalgrê. Eles não vão sobreviver muito tempo. Porque tu sabe que eu sou muito amigo do João Sayad. Desligando aqui, eu vou ligar para ele e vou pedir a cabeça desses dois. E o Meneghetti também, coloradaço, assumido com bandeira, também não vai ficar muito tempo nesse cargo dele, não. Agora, ô Peninha, você é o símbolo do Grêmio, apesar que tinha o Paulo Santana também. Sim, só muito mais. O Internacional não tem duas figuras fortes assim do lado deles? Não, eles têm o Fernando Veríssimo, né, que é brilhante, que é genial, só que é um cara... Educado demais. É muito calmo, né, assim, ele diz, eu não vou para debates públicos com o louco do Peninha, porque ele não fala astrão, ele fala sem parar, e eu sou um cara tímido, introvertido. E tem o Fabrício Carpinejar também, né? Mas esse também já apanhou tanto, coitado, que anda até pintando as unhas, né? Como tu sabe. Agora, mas você é venenoso, hein, Peninha? Ô, Peninha, quantos processos você tem? Eu tenho míseros 3. Do Fluminense, né? Que a TV Globo acha que a gente vai ganhar. Daquele dentuço lá, que foi no mesmo caso. E teve um com o soprador de apito, aquele Carlos Simon, né?
Mas eu mantenho tudo que eu falei, eu acho que é isso aí mesmo. Não creio que tenha sido ofensivo fora do âmbito do futebol. Era uma opinião ligada a futebol, ligada dentro do campo, entendeu? Fazia parte da ótica do torcedor, e eles que quiseram levar para lá, não, é uma figura pública, não sei quem, importante, falou, no caso do soprador de apito lá, escreveu, foi essa a argumentação do juiz, que eu não tinha falado, que eu tinha escrito, e que escrever era muito mais grave. Agora, também fui julgado por desembargador colorado, né? Como se não bastasse desembargador, ainda colorado, né? Agora, Peninha, me diga uma coisa. Primeiro que eu gosto muito do Simon, trabalhei com ele muito tempo, eu gosto muito dele. Qual é o entreveiro? Quem está contra quem sobre o quê? Não, já até foi, ele até venceu o processo, só que eu não paguei nenhum tostão, quem pagou foi a editora, que eu acho absurdo. Eu escrevi um livro sobre o Grêmio, chamado Grêmio Nada Pode Ser Maior, e botei que na lista dos árbitros, eu contei uma vez que o Grêmio foi prejudicado, e tem registro documental, em 1908, por um juiz. Botei o nome do juiz, né, e disse, ele apenas inaugurou uma estirpe que vem surrupiando o Grêmio ao longo de um século. E botei o nome de todos os juízes que prejudicaram o Grêmio contumazmente. Dentre eles, ele, né? Que acho que não informaram para ele que bola não pode ser recuada, não pode ser pegada com a mão, que não tem impedimento de lateral, mas eu não quero falar sobre isso, né? Eu respeito que tu gosta dele, mas eu acho um medíocre e a torcida do Grêmio odeia ele, que bom, estou junto no desprezo. Agora, e o caso do Dentuço, que caso é esse? Não, quando eles foram quando o Fluminense contratou, eu disse, vamos jogar no lugar perfeito, né? O time que ganhou mais títulos do Brasil por meios sinuosos está contratando um jogador de carreira sinuosa. Né? Não foi bem esse o termo que eu usei, mas não vou repetir, já que está em julgamento, porque o jeito que ele saiu do Grêmio, né, foi absurdo. E o pior foi aquela volta dele, né? Então, a única coisa que eu fico tranquilo, sossegado, é que eu sei que 98% da torcida do Grêmio acha a mesma coisa que eu do dito cidadão, né? E eu ando em Porto Alegre sem segurança, né? Ele anda com 8. Agora, ô Peninha, você gremista e eu santista, nós perdemos dois gênios de graça, né? Quer dizer, né? O Ronaldinho Gaúcho saiu daí, sabe, sem o Grêmio recebeu um tostão e o Santos recebeu uma esmola. Entendeu? Deram um nó no Santos e no Grêmio, né? É impressionante. Cara, você sabe, eu escrevo sobre a história do Brasil, né? Há anos o Brasil vem sendo, pelos seus próprios defeitos também, pelas suas próprias fragilidades, não é só a maldade dos outros imperialistas, né? Mas também pela maldade dos imperialistas e pelos seus próprios fraquejos, o Brasil vem sendo espoliado desde o pau-brasil, né? Pau-brasil, ouro, diamante, açúcar, né? Tudo sugado. Agora o cara lá quer botar a Amazônia lá, uma reserva do tamanho da Dinamarca, para ser explorado por minerador estrangeiro. Se reflete o quê? No futebol. Porque a saída do Dentuço e a saída do Neymar do Brasil, porque é o seguinte, eu discuto o caráter do Dentuço, mas o futebol é indiscutível, né? E do Neymar, então, é tá virando uma sumidade, né? E os caras saírem do jeito que saíram, é muito ruim para nós e para o nosso futebol e para nossa autoestima, não é, Betonete? O inteligente Peninha, eu queria que você desse uma olhada no UOL, na minha coluna de hoje, no meu blog, que eu falo... não basta eu te ouvir a semana inteira, você ainda quer que eu te leia no domingo. Não, é sobre o Neymar, porque o tempo passa, porque o nosso Muricy, ele bolou a frase que a bola pune, mas a história que pune, porque o Dunga, o teu compatriota... ele embirrou, porque a imprensa, não só eu, o Brasil inteiro, toda a crônica esportiva queria o Neymar na Copa 2010, que o moleque estava arrebentando. Muito bem, aí ele de birra, eu reprisei agora, tá no blog aí a pergunta que eu fiz profética para ele, entendeu? Sim. Por que não vai colocar hoje o Neymar, sendo que ele vai jogar as próximas Copas? Nem se for para não jogar como o Ronaldo não jogou, leva o cara e pega, não, mas sabe o que é? Ele fracassou na Sub-17, porque não sei o que, se for fracasso anterior, ele teve na Copa de 90, então ele não podia ter ido em 94. O Gerson não podia ir em 70, que foi mal em 66. Mas assim, mas ele, veja bem, depois eu até coloquei aqui,
que eu falei na hora lá, em rede nacional, todos os canais, eu na Band e o Datena aqui no estúdio, eu falei, ô Dunga, os moleques do Santos jogam mais do que 40%, 50% desses 23 que você convocou. E o pior, que não me ocorreu na hora, é que ele não pôs o Neymar, Peninha, nem entre os 30, que tinha que botar mais 7 reservas. Ele não pôs o Neymar nem entre os 30, você acredita no negócio desse? E você vê, nesse sentido, ele meio que seguia a linha do Filipão, que 1000 vezes deu certo pro Filipão, né? Quando o Filipão não levou o Romário, você lembra aquela vez. Mas é muito diferente, porque o Romário significava uma outra época, e o Neymar era uma aposta de futuro, que, como você falou, era óbvio que iria nas outras Copas, né? Então ele é meio o genérico do Filipão, né? E os dois tiveram um fim parecido, né? E no Bem Amigos, eu fiz a coluna, porque no Bem Amigos outro dia, o Jorginho reconheceu que por hoje a gente tinha que ter levado ele mesmo. E tinha mesmo. Pô, ele levou o Felipe Melo, né, cara? Mas levou Kleberson, Josué e Grafite. Levou o Grafite, puta mesmo. Mas o Felipe Melo me propiciou uma piada maravilhosa. Eu dizia, foi o único cara que saiu por cima naquela Copa. Porque lembra aquela entrada por cima dele, a criminosa entrada no Robin, cara. Aquilo, se o Batman pega ele, hein, cara, depois de uma entrada daquela. Sem dúvida. Agora, ô Peninha, além de encher o saco de todo mundo aí e torcer pro Grêmio, o que você faz mais na vida? Tu sabe, eu sou basicamente escritor, né? Estou escrevendo um livro para a editora Sextante sobre a ocupação francesa do Rio de Janeiro, que é chamada de invasão, mas pela ótica francesa não era invasão. Eles não... O rei da França, o Francisco I, na época, disse uma frase maravilhosa: me apresentem a cláusula do testamento de Adão, que me afastou da partilha do mundo, e eu reconheço a validade jurídica do Tratado de Tordesilhas. Então, o rei não admitia a validade jurídica desse tratado, que tinha sido assinado em 1494, né, pelo aquele Papa Borgia, né, que era um salafrário, né, e era espanhol, assinou uma coisa para defender os interesses da Espanha, no meio das quais Portugal também acabou sendo beneficiado, né, e a França e a Inglaterra não aceitaram a validade do tratado, e então, por meio de contestação, tipo na ONU, assim, entendeu? Que claro que não existia, mas em tribunais bilaterais, em Baiona e na própria França, eles achavam que tinham o direito, chamava uti possidetis, você ocupa aquilo que você ocupa, tipo sem terra. E o Villegagnon ocupou, né, a ilha ali, onde hoje é o aeroporto de Santos Dumont, em 1555, e só foi expulso pelo Mensah em 1565. São 10 anos muito intensos, muito, muito vibrantes, e que acho que não foram contados assim do jeito que eu conto. Mas o que eu estou fazendo agora, talvez você saiba, daí já vou me propagandear, eu comecei, a pedido do pessoal do Cacete e Planeta, que eu convivi muito no Extraordinários, a pedido especialmente do Marcelo Madureira, a fazer um quadro no YouTube chamado Não Vai Cair no Enem, sobre história do Brasil. São episódios de 6 minutos. E aí criaram um canal para mim, eles criaram, chamado Buenas Ideias. Então já vou falar aqui para os teus milhões de ouvintes, o canal Buenas Ideias, toda quarta-feira, bota um episódio de 6 a 7 minutos comigo, falando da história do Brasil. Cara, bombou assim loucamente, tem 100 mil seguidores, tem mais de 1 milhão de views, e eu espero em breve me tornar um famoso youtuber. E aí, quando tu me ligar a próxima vez, eu vou dizer que o meu preço para ser entrevistado por ti é 12 mil reais. Ei, mas pouco, hein? 12 mil é um cachê baratinho, hein? Não, você vem para São Paulo, né? Você vem para São Paulo aqui, que é mais caro. Olha aqui, ó, o negócio é o seguinte, cara. Eu, quando nasci lá em Minas Gerais, logo comecei a gostar do Santos, apaixonado. Nos anos 20, né? Você é de 22, né? 21. Na Semana da Arte Moderna. O negócio é o seguinte, então ali eu tentei entrar no Banco do Brasil, na Petrobras, eu tentei ser dentista, tentei tudo, tomei pau em tudo quanto é concurso e tal. Sim. E porque o meu negócio era rádio, era microfone, depois veio televisão, veio publicidade, veio tudo e tal. Mas eu nasci pra isso, porque eu não tenho habilidade manual nenhuma, não sei fazer nada, só sei falar, eu sou monoglota. Você, quando nasceu aí no Sul, você era apaixonado por história, o cara que tirava 10, além de gostar do Grêmio, que tirava 10 em história. Não. Eu já vi você na televisão falar sobre história, parece que você viveu a época do 2000 anos atrás. Exatamente, não, eu tenho uma paixão total,
fervilhante por história, tipo a minha paixão pelo Grêmio, mas com menos histeria. E não, eu tinha isso em casa, sabe? Eu, com 6, 7 anos de idade, eu concluí que eu tinha vivido no Egito, numa vida anterior. Aliás, ainda acho mesmo. E aí eu comecei a ler sobre o Egito, cara, com 7 anos. E aí eu fui pro colégio, assim, ávido pelo conhecimento, pela aula de história. Porque que nem você, eu era um fracasso no resto todo, matemática, física, química, que viriam depois, óbvio. Eu fui um aluno super medíocre, e aí eu cheguei no colégio, o colégio me decepcionou enormemente, e a história no colégio era uma chatice, né? Como, infelizmente, em várias circunstâncias do estudo da história no Brasil, ainda é chato. Sabe, que eu vou muito em colégio, muito em palestra, né, e essa coisa, quando mistura com ideologia e tal, e bababá, sabe, um monte de professor de esquerda, outros professor de direita, e independente do viés, chato, entendeu? Uma coisa chata, sem gente real, de carne e osso, vivendo a vida como nós vivemos, né, porque tem um lado que, óbvio, que eram circunstâncias diferentes, mas tem um lado essencial do que eles eram iguais a nós. E quando você se transporta no tempo, se transporta para outra época, e sabe o que eles comiam, o que eles bebiam, quais eram as suas aflições políticas, econômicas, como é que eram as casas, o que eles estavam lutando, cara, você se identifica com todos os povos do mundo. Lógico que eu estudo especialmente história brasileira, né? Mas é isso. E aí no colégio para mim era horrível. Aí quando, depois de uma longa carreira no jornalismo, que você sabe, acompanhou um pouco com o jornalismo esportivo, chegou um dia que eu digo, cara, eu vou escrever um livro de história do Brasil, sem ser historiador, sem nada. E o meu primeiro livro foi Viagem do Descobrimento. Saiu em 1998 e vendeu 480 mil exemplares, né? Abriu o caminho aí para os livros do Laurentino Gomes, lendo lá no Narlock, de certa forma até para Lili Schwartz, embora ela seja historiadora, é um pouco diferente, mas botou a história no viés, né? Botou no spotlight. Eu me orgulho muito disso. Mas daí a minha vida deu umas guinadas, eu um pouco que parei com essa coleção, porque eu fiz outras coisas, escrevi 4 livros sobre o Grêmio, meu amado Grêmio, e aí agora estou com essa coisa no YouTube, mas retomei a história com esse livro que vai se chamar França Tropical. E será mais um grande livro. Eu tenho ido a Nova York, talvez vá agora em setembro, aniversário da minha guria, conforme vocês dizem. Também com todo esse dinheiro que tu Nada, tem, né, isso aí é só fama, eu ando meio apertado até, mas o negócio é o seguinte, eu vou lá, quando eu tô lá, é perto, lá no apartamento, eu vou lá no Central Park, lá no Metropolitan. Sim, e ali, rapaz, você fica vendo ali como é que era o Império Romano, como é que era a Grécia, entendeu? Você fica olhando aquilo lá, e uma coisa, Peninha, que me tocou fundo na alma, porque desde moleque vendo esses filmes e tal, sim, a figura da biga. Lá tem uma biga, mas 0 quilômetros, saiu da concessionária naqueles dias. Olha, mas então, aquela biga é demais. Eu tirei umas 30 fotos de tudo quanto é lado da biga. O que eu mais gostei foi da biga, do Império, do mundo egípcio, da Grécia, do Império Romano, mas a biga eu adorei a biga. Sim. E tu vê o estado quase lastimável dos nossos museus, né? O Museu da Quinta da Boa Vista, o Museu Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, todos eles com as verbas reduzidas, todos eles num estado assim de quase de pauperismo, né, cara? É uma vergonha, porque a história é isso, né? Ela explica quem somos, de onde viemos e para onde vamos, né? Quando você estuda a história do Brasil, a conclusão parece ser, vamos para o abismo, né? Claro que não, porque o país é grande demais e ele nem cabe no abismo, ele é maior que o abismo, né? Esse tuque é porque a gente já falou demais. Não. Quando tem a hora certa, fechada, tipo, como agora, 1h da tarde, 1h15, 1h30, quando tem de 15 em 15 minutos, toca isso aí. Sim, mas me mata a curiosidade, dá em 2 linhas, que eu sei que tu tem poder de síntese, ao contrário de mim, o que disse o cara da falsa autópsia do Elvis? Disse que ele morreu mesmo? Ele falou que morreu mesmo. Que falsa, pô. Ele tem 69 anos. Agora, deixa eu te falar, não tem ninguém escutando mesmo. Eu contrariei meu mestre em jornalismo, Fernando Vieira de Mello, que você não pode nunca levar uma pergunta para casa. Sim. Da história do Elvis, porque ele fez a necrópsia
ou necropsia, não sei qual é que eu vou perguntar lá pro Sérgio do Carmo Jorge, do Círio Libanês, qual é que é a palavra certa. Então eles cortaram bem no popular, tudo quanto é órgão e tal, para examinar órgão por órgão e tal. Sim. E tem uma informação aqui do Fernando Barreto, que é um companheiro de rádio aqui no Morumbi, que ele sabe mais do Elvis Presley do que você sabe do Grêmio e eu do Pelé. E que o Elvis tinha uma vida normal e tal. Sim. Essa pergunta eu não fiz para ele. Então você faria. Eu queria falar pro doutor, o pênis dele era pequenininho mesmo? Porque o Fernando Barreto fala que ele era um cara normal e tal, cantava pra lá, pra cá, tinha suas namoradas, mas quando ele foi pro exército, ele tinha que tomar banho com mais 300, 200 soldados lá. E a turma olhava lá, né? O famoso, e que era pequenininho. E que ele ficou traumatizado, envergonhado e que passou a mexer com droga por causa disso. Então pergunto pra você, o pipi dele era pequeno mesmo? Olha, eu não sei, cara, mas eu sei que que aqui em Porto Alegre ele tinha simpatia pelo Internacional, que isso já revela que provavelmente sim. Ai, escuta aqui. Era colorado. O Elvis era colorado em Porto Alegre. Ou seja... A gente roda pra cá, roda pra lá e volta no Grenal. Que Grenal que realmente batizou aí Atletiba, Brapel, como é que é lá também? Bavi, Repá, etc e tal. Escuta aqui. Não, mas peraí, pra encerrar, tu não sei se encerrar, eu suponho que sim, mas tu não vai falar nada do 5-0 de ontem. Não, vou botar um gol pra você, já, peraí. Mas eu quero saber outra coisa. Por que vocês, nenhuma outra analogia, por que tanta frescura aí no Rio Grande do Sul em relação a ser Grêmio ou Inter? O Simon não fala, o Berton não fala, o Alexandre Pretzel não fala, o Chico Garcia é uma mala, cada semana ele é de uns lados. Por que o Simon, que é o Bianchini aí, que faz comigo também aqui a Rádio Bandeirantes, às quarta-feiras ele fez, entendeu? E me diga uma coisa, por que você de peito aberto, Paulo Santana, por que 99% aí fica em cima do muro da Crônica Esportiva Gaúcha? Olha, eu acho o seguinte, cara, que a ida ao estádio se torna complicada, sabe? Porque você sabe que tem muitos imbecis de lado a lado, né? Inclusive quando surgem imbecilidades ao lado da torcida do Grêmio, em geral se acusa o geral do Grêmio, que é injusto. Eu conheço bem a geral, conheço os garotos da geral, eles são incríveis. A questão é que eles são a organizada mais desorganizada do Brasil. Eles não têm regras, eles não tem que ter carteirinha, não tem que ser filiado. Então se juntam a geral, que no seu cerne é maravilhosa, uma das torcidas mais incríveis do Brasil, um monte de imbecis, marginais, bagaceiros, que, como tu sabe, infelizmente, abundam no futebol, né? Aqueles lá daquele Flamengo e Vasco, aqueles do Flamengo e Botafogo, o cara matou um cara com espeto, ou seja, são assassinos, são marginais, né? Então, aqui tem menos desse tipo de gente, mas tem gente agressiva. Então, se o repórter esportivo gaúcho, num lugar onde as paixões são tão polarizadas, abre, que é de um time, quando ele vai no estádio do outro, a entrada e a saída se torna complicada demais para ele, sabe? E você também é de uma época como eu, que as cabines antes ficavam bem acessíveis, né? Hoje não, ficam suspensas lá nesses novos estádios e arenas e tal, né? Na Arena do Grêmio, elas ficam num quarto piso, né? Então são inatingíveis. Mas a entrada e a saída vulnerabiliza esses caras, né? Então, por um lado, eu jamais deixaria de dizer, mas eu entendo porque eles não dizem no caso deles, entendeu? Olha aqui, ó, o Luiz Fernando Dias, maravilhoso Luiz Fernando Dias, um grande abraço, ele está ouvindo a gente lá em Terras Altas, lá aqui na Grande São Paulo, é um resort espetacular, Luiz Fernando Dias, e ele dá a mesma informação que dá Diego Casagrande, da Band News FM. Sim. Que você, quando era moleque, quando você tinha 8, 9 anos, que você fazia gol lá no bairro, lá no colégio Rui Barbosa, que você estudava, e falava, Cláudio Miro, eu sou o Cláudio Miro, eu sou o Cláudio Miro, que você era colorado quando você era moleque. Eu prefiro a morte, graças a Deus eu não estudei no colégio Rui Barbosa, eu não sei nem quem foi Cláudio Miro, é a primeira vez que estou ouvindo essa palavra na minha vida, e jamais estive, não, cara, eu venho de uma família super gremista, se eu dissesse que era colorado, teria acontecido o mesmo que aconteceu com uma das minhas filhas. Uma das minhas filhas se disse colorada, foi doloroso matá-la, mas afoguei num balde, ela se debateu muito, demorou para morrer, sabe? Mas acabou falecendo, né, com 7 aninhos, e aí renasceu. Não, sério, uma filha minha falou que era colorada, eu ameacei de morte mesmo, né, cara, de piada, óbvio. E pior é que ela foi colorada um tempo. Mas virou gremista.
Virou, é claro, né? O Ayrton Gontov, que é o maior gaúcho gremista de São Paulo, tá vibrando com a tua entrevista aqui. Muito obrigado, Ayrton Gontov, tá lá no Mortadela Brasil. Agora, eu vou dizer, você é muito engraçado, cara. Você é um palhaço bom, inteligente. Olha aqui, eu recebi hoje uma mensagem maravilhosa. O primeiro Esporte Clube a tomar 5 na Arena saúda o segundo Esporte Clube que tomou 5 na Arena. Uma mensagem do co-irmão pro Esporte Recife. Maravilhosa, toda vermelha, dizendo o primeiro Esporte Clube, né, que tomou 5. Aqueles 5 foram sensacionais, né, cara? E outra, meu Toné, vou te dizer o seguinte, eu não costumo dizer esse tipo de coisa, mas vou te dizer, o Grêmio vai levantar essa Libertadores. Ainda bem que o Grêmio perdeu aquela Copa. Tem que ganhar o Campeonato Brasileiro ainda, pô. Tá, bem que podia, né? Bem que podia. Cara, se o Luan não tivesse errado aquele pênalti contra o Corinthians, era 2 pontos a menos pro Corinthians e 1 a mais pro Grêmio. Já não ia pra 4 a diferença. Não, mas o Renato que fez poupou o jogador demais. Foi muita burrice. O negócio é o seguinte, eu quero falar pro você o seguinte. Eu, quando morava lá em Muzambinho, eu tinha 12 anos, em 1963, teve a Taça Brasil, e a Crônica Esportiva de São Paulo só transmitia jogo do Corinthians, São Paulo e Palmeiras, só. Sim. O Santos era líder com 700 pontos, mas nada de transmitir jogo do Santos. Então, se não se falava do Santos com Pelé e tudo, imagina do futebol do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, etc. Claro. Aí, de repente, numa Taça Brasil, apareceu lá um jogo, eu com 12 anos, um tal Grêmio de Porto Alegre, um tal Grêmio jogar com o Santos, decisão e tal. Sim. Aí eu decorei o nome, esse time todo para jogar Praga, né? Então, engraçado que é tudo com A. Os 2 goleiros já morreram. Não, Ariacílio ainda não. Você errou, tá vendo? Sei mais que você. Olha, Arlindo ou Alberto, os 2 morreram. O Arlindo foi goleiro do Corinthians. O Alberto era reserva. Arlindo, Altemir, Ayrton, Áureo e Ortunho. E eles chamavam Artunho pra ficar tudo com A. Cléo e Sérgio Lopes. João Severiano, Joãozinho. Babá, né? Não, mas era, quando o Santos jogou Joãozinho, João Severiano, Paulo Lumumba, depois entrou Alcindo, Milton e Vieira, o Vi. E aí, foi no Olímpico, foi um sufoco. O Santos ganhou 2-1, jogou Batista na ponta esquerda, que veio do Noroeste do Bauru junto com o Toninho, que virou o Toninho Guerreiro, e o Pepe estava machucado. Na volta aqui no Pacaembu, o Ayrton Pavilhão, que o Filipão e o Espinosa dizem, o maior back central de todos os tempos do mundo inteiro. Ele não foi para a Copa do Mundo porque não era do Rio e São Paulo. Sim, claro, e não fazia falta. O problema dele é que não fazia falta. Eu fiquei muito amigo. 10 vezes melhor que o Gamarra. Nas minhas idas a Porto Alegre, 4, 5 vezes eu encontrei com ele. Ele gostava muito de mim, o Ayrton Pavilhão. Na casa dele. Entendeu? Então aí o jogo aqui tava 3-1 pro Grêmio, rapaz. Sim. E o Santos ganhou de 4-3 e depois Gilmar. E o Gilmar foi expulso, o Pelé foi pro gol. Aí era engraçado que atrasavam bola pro Pelé, o narrador, segura Pelé! Entendeu? Esse jogo 4-3, 63, você lembra? Sim, claro. Eu tinha 4 anos só, mas sabe, quando eu te vejo falar isso, cara, eu me emociono, porque é o seguinte, o cara diz, eu sou super gremista, eu sou super santista. Eu digo, cara, você que bom. Então é o seguinte, cara, saiba a história do seu time. Quando o seu time entra em campo, 100 anos de história entram com ele. Todos os jogadores representam os que jogaram anteriormente naquelas posições. Quando o Grêmio tem hoje no gol o Marcelo Groi, ele tem o Marcelo Groi no lugar do Danley, no lugar do Picasso, no lugar do Alberto, no lugar do Lara, no lugar do Sarra, no lugar de todos os caras que foram goleiros, e assim por diante. Então você tem que conhecer a história do seu time, e as pessoas não conhecem, ignoram. Então, quer dizer, pelo amor de Deus, e aí quando eu te ouço citar, é que é o seguinte, eu não consigo citar as escalações dos outros, né? Eu só cito as do meu, mas acho grandioso que você faça isso. Sério, que é uma memória viva do futebol. Mas também tu ganha muito pra isso, né? Por que essa fama que o Milton Neves ganha muito? Eu ganho meu merrequinha como todo mundo, não tem jornalista rico. O negócio é o seguinte, o Ari veio pra cá, ele virou Ari Ercílio no Corinthians, porque o Corinthians tinha um lateral esquerdo chamado Ari, que virou Ari Clemente. E o Ari Clemente quase tirou o Pelé da Copa de 58, no último jogo. Entrada criminosa. Entendeu? Quase que o Pelé foi cortado pelo departamento médico, mas o Paulo Machado de Carvalho, o maior cartola que o país teve, falou, não, vai sarar lá. Que tem um presente pra você, com o Rogério Assis, o canhão. Toca Arthur essa bola para a esquerda para Cortez, marca em cima dele, voltando na cobertura o Osvaldo. Cortez da ponta, pelo meio, fazendo fila, arrumou para a área, tenda de Granadeiro, derrubado, caiu, é falta!
O árbitro deu fora da grande área e puxa cartão para Ronaldo Alves. 19,5 primeiro tempo. É falta pro Grêmio. Edilson, um canhão, é gol! Cobrança da falta na meia-lua da grande área. Magrão sem visão alguma da bola. Ela vai violentamente em cima do goleiro do Esporte. O Grêmio faz 1-0. Edilson cobrando falta. O lateral é pro Grêmio na ponta direita no ataque. Já cobra o Bedilson, toca pela ponta, Arthur devolve bola para o Bedilson, limpa bonito, outra meia-lua, ganhou na área, rolou para trás, bateu pro gol, Everton, é gol! Gol! É do Grêmio! Até a pé nós iremos. Jogada do Edilson na direita com meia-lua já dentro da grande área. Tá aí, Peninha, 2 presentes pra você. Muito obrigado. A tua audiência foi aos píncaros agora. Aos píncaros da glória. Olha aqui, ó, pra terminar, vou dizer uma coisa pra você. Dentre as muitas provocações que eu faço pra vários times do Brasil, o Zé Paulo de Andrade, o nosso canhão do rádio, que me chama de o provocador, e o genial Ricardo Eugênio Boechat me chama de pitoniza. Porque eu erro os placares. Porque eu sei todos os resultados, mas pra não humilhar o Boechat, eu pego e erro, porque senão perde a graça, né? O Boechat é Flamengo, né? Flamengo dos mala, entendeu? Flamengo e dos mala. O Zé Paulo de Andrade é São Paulo e dos malas também. Sim, mas a verdade é a seguinte, tem uma que o gremista odeia, né? A principal do Milton Neves que o gremista odeia. É assim, ó. Quando o Grêmio perde um jogo, ou principalmente quando é eliminado, perde um campeonato, eu falo. Foi roubado, claro. Eu falo assim, Grêmio, o imortal que mais morre no mundo. Depois, Grêmio, o imortal que morreu de novo. Eles querem morrer, viu? É o que você falou, pô. Tem que levar na gozação, é só futebol, pô. Claro, pelo amor de Deus. Tanto é que se eu te encontrar na rua, eu vou te dar um pontapé. Mas fora isso... E nesse time do Grêmio 63, que era um revezamento entre o Paulo Lumumba e o Milton. E o Paulo Lumumba, você sabe, depois trabalhou anos e anos no Grêmio, com o Filipão, morreu. Jogou aqui no São Paulo também. O Ariel Filho, você sabe, morreu ali na Niemeyer, né? Ali do lado onde é hoje a ciclovia, uma onda pegou ele ali, né? Eu vou te contar como é que ele morreu, rapaz. É o seguinte, ele estava com a esposa e os filhos lá na beirada da praia. Sim. E aí ele foi nadar, entrou na água um pouquinho lá. E depois a mulher dele estava a uma distância de uns 30, 40 metros, ele voltou, ficou perto de umas pedras lá e tal, e veio uma onda um pouquinho mais forte, o derrubou, ele bateu a cabeça numa pedra que está ali do lado, na praia. Loucura, né? Entendeu? Não era praia, Leblon, Copacabana, não, era um lugar mais reservado. Conrado. E a mulher com os filhos ali e o Ari deitado lá. Mas, amor, mas que ele não vem, pô. O que aconteceu? Ele bateu a cabeça. Loucura, né? Ele perdeu o sentido. Esvaiu em sangue. Morreu loucura, ali, né? Sem ninguém acudir, porque todo mundo... porque o Grêmio comprou o Anchieta, tu lembra, né? O Grêmio comprou o Anchieta depois da Copa de 70, e aí o Adesir foi, eu acho que primeiro pro Corinthians, depois pro Fluminense. Primeiro pro Corinthians, mas ele era Ari só, viu? Aqui ele era Ari só, depois virou Ari Ercílio por causa do Ari Clemente, mas no Grêmio ele era só Ari também. E tinha o Milton que era craque no meio do campo. Tá vivo ainda, dentista, né? Maravilhoso. Inclusive, eu sempre que não tenho o que fazer, vou lá no Milton, ele me arrancar mais um dente, só pelo prazer. E tinha um centroavante chamado Marino também. Sim, claro. E o ponto esquerdo era o Vieira, mais conhecido como técnico Carlos Froner. O inventor do Filipão.
Isso. E do Dunga. E o Filipão Ele gosta ama o muito Froner dele. do Flamengo, cara. É mais radical que o Strick. O Filipão gosta muito do Carlos Froner. Muito, é o ídolo dele. Mas então termina aqui com o hino, por favor, do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. É Grêmio de Futebol Porto-Alegrense? É D, né? Tem o D, né? Agora, quer dizer que os meus gaúchos aqui da Bandeirantes, né? Eles querem mudar o Grenal para Naugre. Isso não vai pegar, hein, pô? Quem sabe Mergre. Hein? O Gremer. Ô Peninha, você tem nome ou na tua carteira de identidade tá escrito Peninha da Silva? Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Vai lá ver o meu canal no YouTube, cara, sério, chama Buenas Ideias, vai lá ver. A Larissa Hertal, que é minha companheira à noite na Bandeirantes, está dizendo que você é muito engraçado e muito inteligente. Isso que ela não me viu de Baby Doll ainda. E ela de Baby Doll deve ser mais Ela bonita, também, né? Imagina nós dois de Baby Doll. Um abraço pra você. Outro pra você, muito obrigado por tudo aí. Boa sorte. Muito obrigado. É um cara maravilhoso. O Peninha fazia tempo que eu precisava falar com o Peninha, viu?